A Ele erguemos cada voz, cada palavra de oração e celebrando a salvação. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós.
Bom dia, queridos. É diferente a gente fazer um culto onde a gente não vê as pessoas, mas eu tenho a impressão que estou vendo cada rosto aqui desta manhã. E isso é muito bom, a gente poder deixar uma mensagem para vocês, para que vocês possam ver a igreja e ter esse momento de culto nessa manhã. Então, nós queremos também, nesse domingo, o culto do Projeto Dorcas, onde a gente tem feito duas vezes por ano, 2 vezes em cada semestre. Então, nós queremos contar também um pouquinho para vocês de como está o Dorcas nessa fase. Depois, então, nós teremos a pregação do pastor Valdir para falar um pouquinho de como Deus tem demonstrado a sua fidelidade para cada um de nós. E por isso nós somos muito gratos. E muito gratos a todos dessa comunidade. E antes de mais nada, nós queremos dizer a vocês que nosso desafio diante do coronavírus ainda continua. E por isso, nós queremos dizer para vocês também que lá na sede do Projeto Dorcas, nós não temos as atividades com as crianças e adolescentes, mas os professores e todos os coordenadores não deixaram de atender os alunos, as crianças e os adolescentes das suas atividades diárias e estão enviando online para as crianças. E aqueles que não têm acesso online, nós estamos distribuindo as atividades impressas durante a semana, todas as quinta-feiras. Então, a maioria das crianças estão tendo acesso a essas atividades. E uma das outras coisas que tem acontecido no Dorcas é que o Dorcas tem se tornado referência de todas as famílias de Almirante Tamandaré, ali do bairro Bonfim. Referência essa de dar apoio emocional, apoio físico e apoio em todos os sentidos, com cestas básicas, com material de limpeza, com material de higiene pessoal. Então, o Dorcas, nós entendemos que nesse momento ele não pode parar. Nós temos que continuar com o projeto Dorcas. Mas para ele continuar, nós precisamos também da manutenção dele. E o que isso inclui? Inclui luz, inclui água, inclui o aluguel também. Então, nós queremos dizer a vocês que nós precisamos estar juntos, unir forças, e por isso nós já estamos muito gratos, e somos muito gratos a vocês. E o que nós temos percebido de um mapeamento que foi feito com as famílias do Projeto Dorcas, que 75% das famílias ficaram desempregadas. Ou o pai, ou a mãe, ou aquele que é responsável pela criança. E isso requer que a gente se una, se agregue, que nós nos fortalecemos em ajuda, em apoio para essas famílias. E é isso que nós queremos fazer, porque o Dorcas tem sido esse apoio para essas famílias. E nós somos muito gratos já por essa comunidade que tem nos ajudado, que generosamente tem doado. E nós precisamos continuar, porque Deus tem demonstrado a sua fidelidade com as doações de vocês, a forma carinhosa que vocês têm atendido a essas famílias. E por isso, a gente convida vocês, que vocês continuem junto com a gente e também nos seguindo também nas nossas mídias sociais. E o pastor Valdir vai trazer a mensagem para nós e que nós tenhamos um momento abençoado. Então, graça e paz a cada um que estão conosco nessa oportunidade, nesse culto mesmo que, sendo virtual, é um culto que nós oferecemos a Deus, dentro desse momento onde nós também, a partir dessa igreja, queremos olhar para alguns desafios que nós vivemos durante esse tempo. E a ênfase de hoje, nesse culto do Dorcas, é justamente o tema da fidelidade de Deus em meio à instabilidade econômica que todos nós vivemos. E a Darclé já falou de quanto o bairro Bonfim, né, o pessoal foi atingido por essa instabilidade econômica que de alguma maneira atingiu e está atingindo
a todos nós, a cada um de nós. Pois não é que esses dias eu dormi um pouco, já de madrugada, e acordei. E muitas vezes quando isso acontece, eu fico na cama com teimosia, mas aquele dia parece que eu acordei mesmo, fiquei alerta, tá? Depois de um tempo eu levantei. Tem que ir no banheiro, né? Afinal, na minha idade, tem que ir no banheiro mesmo, não é? Mas você não imagina o que eu fui fazer naquela madrugada. Eu não acredito que eu fiz isso, mas eu fiz. Eu fui para o meu celular, eu entrei na minha conta do banco para ver se o meu INSS tinha caído na minha conta. Ridículo, neurótico, não é? Primeiro, fazer isso de madrugada, Valdir, brincadeira, nem a Cileda sabe que eu fiz isso. O pingadinho do INSS provavelmente é uma das coisas mais garantidas, né? Bem-aventurados são aqueles do Bonfim que têm o pingadinho do INSS. Isso não vai faltar. Por que é que eu vou, de madrugada, olhar a minha conta, falando sobre sentimento de insegurança, sobre instabilidade? Você não precisa me falar isso, é ridículo, é neurótico, é irreal. Mas ainda assim, alguma coisa na madrugada me diz que eu preciso saber. Todos nós, nesse período, somos profundamente afetados em diferentes áreas da nossa vida. Alguns na área financeira, outros na área relacional, outros na área emocional, né? Na área física mesmo. Nós vivemos um tempo de muita afetação, onde a gente de alguma forma perde quase que o nosso equilíbrio, a gente perde o nosso foco, a gente fica disperso, a gente fica mais frágil, a gente fica confuso. E essas coisas acontecem dentro da gente mesmo que a gente diga, não, eu estou bem. Porque tem coisas lá dentro que estão borbulhando dentro de nós e que, como eu disse antes, tiram um pouquinho da nossa estabilidade, geram uma instabilidade, tiram o nosso foco. Uma das coisas que eu tenho feito nesse período é tentar me lembrar e tentar lembrar os outros em algumas das lives na qual a gente está envolvido, é de que a fé cristã ela nos dá elementos. A fé cristã, ela tem uma resiliência. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, eles nos dão um tesouro, nos dão uma resiliência, como eu disse, que nos ajudam a pautar a nossa vida de uma forma mais esperançosa, de uma forma mais tranquila, de uma forma que não turba tanto o nosso olhar nesse tempo no qual nós vivemos, mas uma forma que nos ajude a manter o olhar com uma perspectiva de saúde no tempo no qual nós vivemos. Por isso, a fé cristã, ela não nega a realidade. Deus não nega as dificuldades que a gente está vivendo. Deus não nega. Ele só ele transforma, né? Ele nos dá um novo jeito de olhar para isso. Quando nós trabalhamos nesses cultos agora, a questão da fidelidade de Deus em meio à instabilidade econômica, eu queria colocar 3 vertentes, 3 setas para nós, 3 pontos que apontam para uma direção, né? O primeiro deles eu queria dizer que Deus dá. A segunda coisa que eu queria dizer é Deus cuida. E a terceira coisa que eu queria dizer é olhe para o outro. Deus dá, Deus cuida, olhe para o outro. Há uma passagem bíblica que muitos de nós conhecemos e que nós queremos voltar a ela nesse tempo de instabilidade, que é uma passagem que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 16,
que é a história do povo de Israel no deserto, e o povo de Israel no deserto tendo que conseguir a sua sobrevivência, né? Já não na dependência das panelas de carne do Egito. O povo de Israel, esse povo embrionário, ele era escravo no Egito. Deus havia tirado esse povo do Egito e prometido a eles uma terra que mana leite e mel, uma terra, uma experiência transformadora de vida que os ajudaria a enfrentar essa vida de uma outra maneira. E de repente, nessa experiência no deserto, você gera uma grande instabilidade. O que vai acontecer com a gente? A gente tem liberdade, mas a gente já não tem mais a segurança econômica, melhor, a segurança da sobrevivência, a gente já não tem as panelas de carne do Egito. A gente já não tem isso. E agora, o que vai acontecer com a gente? É um tempo de instabilidade, é um tempo de insegurança, é um tempo de medo. E naquele momento, o povo de Israel, ele tem a experiência do maná, a experiência de que Deus começa a alimentar esse povo, e alimentar esse povo a cada dia. A cada dia. E conta o relato de Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 1, se você tiver alguma oportunidade de visitar esse texto, você vai ver que a cada manhã o povo saía para recolher, né, o que ele precisava para aquele dia, para a sua família, na porção exata. E quando chegava o dia do descanso, então, no dia anterior ao dia do descanso, eles podiam recolher aquilo que seria suficiente para 2 dias. Deus dá. Nós trazemos à nossa memória, nesse tempo de instabilidade econômica, o maná do deserto. De que Deus é um Deus que cuida de nós. Por vezes, nós nos comportamos assim como o povo de Israel, com saudade da segurança, entre aspas, do Egito, da segurança das nossas estruturas, dos nossos sistemas, dos nossos esquemas, das nossas estruturas econômicas, e de repente um tempo de instabilidade, ele gera insegurança em todos nós. Nesse momento, a gente volta a olhar para Êxodo capítulo 16 e a gente diz: Deus cuida, Deus dá. É verdade, a gente tem dificuldade de acreditar nisso, não é? A gente acorda no meio da noite e vai olhar a conta bancária num gesto neurótico, porque a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Mas sempre de novo, no decorrer da história, das diferentes pandemias, no decorrer da nossa história, o povo de Deus nos dá esse testemunho de que esse Deus que cuidou do povo de Israel no Egito é também o Deus que vai cuidar de nós hoje e vai cuidar de nós nessa instabilidade. E todos nós somos convidados a fazer essa experiência de que Deus cuida de nós. O Lampa está gravando esse negócio aqui, mas ele disse que ia me dar o tempo, mas o tempo sumiu aqui, eu não sei mais bem. Eu posso continuar com você um pouco mais? Porque eu queria que você, de repente, pudesse testemunhar de experiências do cuidado de Deus. Como que Deus cuida também de você? Quais são as tuas experiências? E como que você permite que na tua própria vida Deus expressa o seu cuidado para com você? E isso nunca é uma coisa assim muito fácil, nem é uma coisa pronta, nem é uma coisa tranquila. Vide Êxodo no capítulo 16, não é? Porque aquele povo lá também tinha essa dificuldade de crer, de confiar que o maná estaria lá cada dia, e alguns deles começaram a querer acumular. E dizer: nossa, mas espera aí, se tem tanto, eu vou pegar para 2 dias, eu vou pegar para mais tempo, eu quero mais, eu preciso me garantir. Você já ouviu essa frase? Eu preciso me garantir. E alguns deles, eles pegaram mais maná. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Azedou, pegou bicho.
A gente vive na desconfiança, a gente vive no medo, a gente vive inseguro, diz, mas será que Deus vai cuidar mesmo? Será que Ele vai cuidar a cada dia? Será que a gente pode confiar? Não tem jeito de a gente garantir. E a gente tenta, e a gente colhe maná azedo, a gente colhe maná bichado, a gente colhe tantas coisas bichadas na nossa vida. A experiência do povo de Deus no deserto nos diz essas duas coisas. Deus cuida. Deus cuida de cada um de nós em meio às nossas instabilidades, em meio às nossas dificuldades e nos convida a experimentar isso. Ainda que a gente seja inseguro, ainda que a gente tenha medo, ainda que a gente desconfie, tente garantir por nossa própria conta, mas aquilo que nós garantimos por nossa própria conta não resiste. E isso, creio que nós estamos vivendo de novo nesse momento da crise do coronavírus, não é? Onde de repente nós achávamos que nós já tínhamos e a coisa ficou bichada, a coisa ficou azeda, nós perdemos. O nosso crédito caiu, baseado naquilo que nós simplesmente tínhamos por nós mesmos. Esse é um tempo onde nós somos convidados pelo Espírito Santo de Deus para que nós confiemos e para que nós testemunhemos que Deus cuida de nós. Porque esse cuidado de Deus é consequência e é uma expressão desse Deus que dá e que cuida. A palavra para nós que eu queria compartilhar conosco é uma palavra, mais uma, não é? De Êxodo 16, eu já falei, mas eu queria também lembrar de uma palavra de Jesus, de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 em diante. Eu queria ler para nós, porque eu acho que ela é uma palavra tão rica que eu nem preciso falar muito sobre ela, eu só preciso deixar com que ela fale comigo. Porque essa é uma palavra que quer falar comigo e que essa palavra possa falar também com você e possa falar com você nesse tempo que você vive. Portanto, diz em Mateus 6, versículo 25, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupa, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E então, no versículo 33 diz assim, busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O centro dessa palavra de Jesus é esse convite, do versículo 33, que diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Assim como o convite para o povo de Israel lá no deserto, o testemunho de que Deus estava cuidando deles e de que Deus estava cumprindo uma promessa para com esse povo, para que eles fossem uma bênção às nações.
É o mesmo convite que o Espírito Santo de Deus nos faz hoje e coloca diante de nós hoje. Em meio a essa instabilidade, em meio aos nossos comportamentos neuróticos da madrugada, não é? A voz do Espírito de Deus sopra sobre nós e Ele diz: pode confiar, eu cuido de você. E o Espírito de Deus diz: veja, com quantas coisas você se preocupa que são vãs. Preocupe-se em buscar em primeiro lugar o meu reino e se alimente do cuidado do meu maná, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse Deus que cuida de nós assim, Ele é o Deus que nos convida a cuidar do outro da mesma forma. Por isso, uma das coisas que a igreja precisa experimentar nesse momento e nesse tempo não é apenas o exercício da sua autoproteção. Aliás, essa autoproteção é quase como uma maná azeda. Nesse tempo, a igreja, você, eu, porque nós somos a igreja, precisamos escutar mais, precisamos ver mais. Nós precisamos escutar o gemido dos outros que, como a Darclé disse lá no bairro do Bonfim, já perderam emprego. Pelas crianças que já não têm o que comer. Por esse convite para o isolamento social e eles não têm como. A igreja, nesse tempo, ela precisa crescer no serviço ao outro, no olhar para o outro. Porque a igreja é o instrumento de Deus para alimentar o outro com o maná de Deus. E a expressão do cuidado de Deus no mundo no qual nós vivemos. Se nós olhamos para a história, nós vamos ver que é interessantíssimo como em momentos de pandemia a igreja cresceu, porque ela serviu o outro, porque ela cuidou do outro. A Darclé fala, olha, o Dorcas não pode parar. E é verdade, o Dorcas não pode parar. Às vezes a gente se preocupa, né, com a Darclé e diz, Darclé, você não está se expondo demais? Não tem como cuidar sem se expor a algum nível de risco. Jesus fez isso. E nós somos convidados a, com toda a responsabilidade e com todo o cuidado, e olha, quem está falando aqui com vocês é um velhinho, hein? A gente vai cuidar, mas a gente vai servir. E a gente vai encontrar formas de abraçar, de cuidar, mesmo que seja virtualmente algumas coisas, de apoiar e de acolher o outro. Há uma expressão de John Wesley. John Wesley é o pai da igreja metodista, do metodismo. Não é? Uma expressão do John Wesley que diz assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode, sempre. Claro que esse tempo que nós vivemos, da pandemia, ele vira o nosso mundo de alguma forma do avesso e nos força a encontrar novas formas de ser igreja e de servir o outro. Alguns dizem que essa pandemia funciona como um acelerador do futuro, trazendo para o nosso tempo coisas que nós já precisamos experimentar hoje ou precisamos ensaiar hoje. Vamos ensaiar. Ensaiar o amor ao próximo, ensaiar o cuidado do outro, ensaiar o sabor do maná, ensaiar a confiança no Deus que cuida de nós e nos convida a cuidar do outro. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, e vamos descobrir jeitos novos de fazê-lo, e fazê-lo como expressão da nossa busca do reino de Deus e a sua justiça, porque
todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe. E a mim também. E me deixe dormir por toda a noite. Como o Valdir falou há pouco, de que o Dorcas não pode parar, a gente também tem algumas surpresas para vocês e mostrar que, de fato, o Dorcas não parou. Com algumas atividades que as crianças fizeram em casa, com as famílias, e vocês vão ver alguns vídeos agora das atividades deles. Muito interessantes, são muito criativos naquilo que eles fizeram. Então, nós vamos assistir agora alguns vídeos do Dorcas. Uau! Que massa! Cuidado da parede do dinossauro. Muito legal. Que vulcão legal. Graças a Deus por esse tempo que virtualmente nós tivemos, no qual nós estivemos juntos. E uma das coisas que a igreja tem feito no decorrer da história também, a gente faz sempre de novo, é orar. Orar ao Senhor pedindo a sua graça e a sua misericórdia para que a gente confie. Orar ao Senhor com gratidão pelo cuidado como Ele se expressa para conosco. E orar para que a gente seja uma comunidade que possa ouvir a sua voz e ser um instrumento de bênção para o outro. Que o Senhor te abençoe e que na nossa oração a gente coloque o nosso coração diante de Deus. Assim, Senhor, nós oramos para que a tua bênção esteja conosco e que o Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele estenda as suas mãos e nos dê a sua paz. Ide na paz de Jesus. Amém.